Bom dia, alunos do nono A, nono B da Escola Pedrina, né? Esse vídeo aqui que eu estou fazendo está falando da primeira atividade, né, de quarentena, e é referente ao primeiro material que eu enviei para a escola, certo? Né? Que fala sobre o surrealismo, sobre o pintor Salvador Dalí. Vai ter uma sequência agora nesse vídeo que vai começar falando da cronologia da história da arte, aproveitando dentro desse vídeo, né, vai estar mostrando as imagens lá da arte rupestre e vai até os movimentos artísticos do século XX. E depois vai estar falando da primeira atividade, certo? E depois, no segundo vídeo, vai estar falando da segunda atividade que estarei enviando para vocês. Um abraço! O primeiro período que eu gostaria de mostrar para vocês, né, como é um registro cronológico, né, nós vamos pelo tempo. Que está aparecendo aí na imagem, atrás, na tela atrás ou do lado, é da arte rupestre. Lembrando que esse período aconteceu 40 mil antes de Cristo. E nesse período eles não tinham domínio da escrita. E rupestre quer dizer desenho na pedra. Essas pinturas eram feitas com sangue, saliva, plantas e outras coisas mais. Essa cena é uma cena de caça, essa primeira imagem. A segunda imagem é uma imagem dos homens da pré-história coletando raízes. Vocês podem perceber que, apesar de serem pinturas primitivas, existe uma certa beleza nessas obras. Uma outra imagem, agora nós vamos entrar na arte egípcia, né? Essa imagem que está aparecendo da arte egípcia são dos deuses, o faraó junto com os deuses da mitologia egípcia. Você pega e aparece o Horus, né? O deus Sol, que é representado na imagem do falcão, né? Tanto que tem um cara vestindo uma cabeça de falcão. E o outro personagem mitológico é do Anubis, o deus da morte. Então, né, está o faraó entre esses dois deuses. A outra imagem é uma imagem que mostra o Anubis, né, que é o deus da morte, e o faraó no sarcófago deitado, né, morto, e o deus da morte ali junto com ele. Depois vem o período da arte grega. Né? Na arte grega, né, essa primeira imagem que está aparecendo aí é da arquitetura grega, é do Parthenon, certo? É um dos templos do período grego, da Grécia Antiga. Uma outra imagem que está aparecendo é do Discóbulo, que é um personagem das Olimpíadas, né? Foi lá na Grécia Antiga que surgiu as Olimpíadas. Vocês podem ver que ele tem um corpo bem definido, porque foi na arte grega que começou a se cultuar o belo. Se a gente pegar na arte rupestre e na arte egípcia, as pinturas eram feitas num sentido espiritual, religioso, ritualístico. Já na arte grega, eles já começaram a valorizar essa questão do homem, né? A questão da anatomia do corpo humano, a beleza, tanto que o corpo é um pouco musculoso, chega a ser até um pouco musculoso o corpo, né? Coisa que não era cultuado na arte egípcia, mas também na arte grega eles não deixaram também de cultuar os seus deuses da mitologia grega. A outra imagem é do Poseidon, que é um personagem, é um deus da mitologia grega, muito conhecido na nossa cultura. A mitologia grega está muito próxima da nossa cultura. Vocês podem ver que nessa imagem que está aparecendo aí do Poseidon, também o corpo dele, vocês percebem que o corpo dele é bem definido, né, na questão anatômica, que é você cultuar o belo, certo? Agora nós vamos entrar para um outro período, que é o período da arte romana.
Essa imagem que está aparecendo da arte romana, percebam que é uma imagem do imperador e ele não... a arte romana ela é praticamente uma cópia da arte grega. E percebam que essa imagem do imperador ele já não tem o corpo tão definido como na arte grega. Porque na arte romana eles tentavam ter uma certa fidelidade nas suas obras, produzindo ela mais real possível, mais verdadeira. Coisa que na arte grega eles acabavam dando uma extrapolada, aumentando na questão do corpo, né, para ficar mais definido, certo? Uma outra característica que tem na arte romana, que não tem na arte grega, é na arquitetura. Se você pegar na arte grega, você não vai encontrar nenhuma obra com arco, né, nas portas, nas janelas. Já na Grécia Antiga, na arte romana, se criou o arco, né, foi um avanço na arquitetura, certo? Depois da arte romana vem a arte cristã primitiva. Ela aconteceu do século I até o século IV depois de Cristo. Essas pinturas, as obras de arte cristã primitiva, eram feitas pelos cristãos, né, como o próprio nome já diz. E os cristãos, depois da morte de Jesus, né, como vocês sabem, eles foram perseguidos. E as suas pinturas eram feitas nas catatumbas. Essas catatumbas era onde eles enterravam os seus mortos, né? A imagem está aparecendo aí atrás do vídeo. Daí, né, agora vem a imagem, não é, numa pintura de Jesus, né, que é uma pintura que era característica desse período. E depois uma pintura foi muito representada, que é a pintura do Bom Pastor, que é de uma passagem bíblica. Depois vem o outro período, que é da arte bizantina. Foi nesse período o Império já tinha, o imperador tinha se declarado cristão e ele começou a se dizer como representante, se apresentar como representante de Cristo aqui na Terra. Essa arte ela ficou muito conhecida pelos mosaicos, né? Essa obra que está aparecendo atrás, né? Mosaicos são esses ladrilhinhos que vocês podem ver que tem, né? Até hoje esse tipo de arte é feito. Também ela ficou conhecida pelos vitrais, né? Aí vocês podem ver que tem um vitral de uma igreja. Foi através de um papa chamado Bruno Magno, que ele, na Bíblia tem uma parte que fala a questão da imagem, de cultuar imagens. E naquele período ele justificou que eles não estariam cultuando a imagem, eles estariam ensinando o cristianismo através dessas imagens. Porque nesse período a maior parte das pessoas eram analfabetas. Então eles começaram a usar, e a Bíblia, né, a história de Cristo, é toda relatada através através dos evangelhos, né? E como a maior parte do pessoal era analfabeto, então se começou a usar essas imagens para ensinar o cristianismo a essas pessoas. Depois, o outro período que vem, né? O outro período que vem é da arte gótica. A arte gótica foi muito conhecida pela arquitetura. Aí, atrás aí está aparecendo a imagem aí da Catedral de Notre Dame, lá em Paris, né? Até um tempo atrás aí ela acabou
pegando fogo, mas já estão restaurando. Vocês podem perceber que uma das características dela se vocês olharem na arquitetura, são o pé direito da construção, as colunas são muito altas e todas, a parte de cima da igreja são todas pontudas, muito grandes. Eles queriam mostrar a grandiosidade do cristianismo, né? E depois a outra imagem que está aparecendo é da Catedral da Sé, que ela também é do estilo gótico, certo? Vocês podem perceber que nas janelas existe o arco, né? Arco de ogiva, é um arco pontudo, né? Também no meio da igreja, da imagem, tem um negócio redondo que chama rosácea. Tudo isso são características da arte gótica. E também continuou a mostrar os vitrais, certo? Lembrando que esse período da arte gótica aconteceu do século XII ao século XV. Depois a gente vem no Renascimento. Esse período ficou muito marcado devido como final da Idade Média. Eu já falei em sala de aula para vocês, não sei se vocês recordam, né? Antes, no período da Idade Média, era o teocentrismo, que era Deus no centro do universo. Quando iniciou o Renascimento, começou o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Na Idade Média, no teocentrismo, os cientistas, né, os pesquisadores eram perseguidos, tanto quando foi descoberto que a Terra era redonda, o cientista teve que tomar um certo cuidado para divulgar essa notícia, para não ser perseguido. Então, depois, quando começou o Renascimento, começou a se valorizar o homem. Nesse período que começou a aparecer os nomes dos pintores. Vocês percebam que eu já falei vários períodos aí da história da arte e não falei do nome de artistas, porque nessa época, no teocentrismo, os artistas não eram anônimos, diferente no período do Renascimento, que é o teocentrismo. Ah, professor, então nesse período eles deixaram de acreditar em Deus? Não, simplesmente eles começaram a valorizar a ciência, dar mais abertura, né? Nesse período que surgiu o Leonardo da Vinci, surgiu o Michelangelo, certo? Essa pintura que está aparecendo atrás é do Leonardo da Vinci, é a Mona Lisa, uma pintura muito famosa. Essa outra pintura que está aparecendo agora é uma pintura feita na Capela Sistina, na Basílica de São Pedro. Ela foi feita pelo artista Michelangelo. Demorou 4 anos para ser feito as pinturas. Essa parte essa imagem que está aparecendo é a criação do homem, né? Você vê que representa como se o senhor barbudo fosse Deus, né? Pegando no dedo de Adão, né? Fazendo a criação. Essa terceira imagem que está aparecendo agora também de todo o conjunto de pinturas que foram feitas na Capela Sistina. Se levou 4 anos para ser concluída. Era uma equipe de pintores, né? E além do Michelangelo que levou a fama pela obra, mas existiam outros pintores. Tanto que havia um pintor muito conhecido também, que é o Rafael, que fez parte dessa equipe de pintura. A técnica que eles usavam era afresco, era um tipo de argamassa que era passado na parede, onde eles colocavam o papel e depois com o desenho e depois iam pintando a obra.
Um outro período é o período da arte barroca, que aconteceu do século XVII ao século XVIII. Esse período, né, essa imagem que está aparecendo atrás é do pintor Verme, né? É a Moça com um Brinco de Pérola. É uma obra muito famosa. Uns falam que ela é a Mona Lisa do Norte, certo? Porque o Vermeer era um pintor holandês, né? Então eles falam que ela é considerada a Mona Lisa do Norte. Depois vem uma outra obra de um artista brasileiro, que é o Aleijadinho, que viveu na cidade de Ouro Preto e foi um dos grandes artistas da arte barroca brasileira. Depois do barroco, nós vamos ter o rococó, movimento que aconteceu no século XVIII. Vocês vão ver aí, né, a imagem que está atrás, né, do lado, é da chama Senhor e Senhora Andrews. O próximo período é o neoclassicismo. Esse período, né, aconteceu também no século XVIII, se manifestou na literatura, no desenho, na arquitetura. Uma das características desse período é a questão de voltar à questão do clássico. O clássico, sempre que você fala clássico na arte, se remete lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na arte greco-romana, certo? Que começou a buscar a perfeição na arte, né? Então, sempre quando eu falar período clássico, está tendo como referência esse período. O próximo período é o romantismo, também ocorreu no século XVIII. Esse movimento se manifestou na literatura, na música e na arquitetura e nas artes visuais. O romantismo, gente, ele vai se aprofundar muito na literatura. Quando você estiver no ensino médio, né, vão ter a matéria de literatura no português, e vocês vão estar se aprofundando nesse assunto. Mas uma das características, né, vou ler aqui, ó, tinha a intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores trágicos e os ideais utópicos, né? No Brasil vai ter vários escritores, né, que puxaram essa linha do romantismo, certo? Também exaltava o nacionalismo, os feitos históricos, né? A valorização da natureza, do sentimentalismo. Depois, o outro período é do impressionismo, né? Esse período é muito conhecido, né? Um dos pintores referência do impressionismo é o Monet. Essa pintura que está aparecendo atrás é Nascer do Sol, certo? Qual a característica do impressionismo? Vocês estão percebendo que a arte ela vai mudando, ela vai se transformando no decorrer do tempo. E os pintores impressionistas, eles começaram a dissolver a imagem. Esses pintores, né, a maioria lá franceses, né, e eles iam de manhã, e a Europa, né, a Europa é frio, muito frio. O sol vai sair lá para meio-dia. E o que esses artistas faziam? Eles iam, né, ao ar livre e começavam a pintar, nessa pintura aí, Nascer do Sol, começava a olhar. E daí tava aquela neblina, né? Então ele começava a pegar essas nuances de neblina na pintura. E daí a pintura dava uma impressão de pintura, né? Ela ficava meio distorcida, né? Porque ele tava pegando, né, toda, né, aquelas gotículas da neblina. E daí, quando eles foram apresentar essas pinturas para os críticos de arte, os críticos falaram, isso não é uma pintura, né? Porque se batia na questão acadêmica. Isso aí parece uma impressão de uma pintura. Por isso que veio o nome
impressionismo, né? Foi uma forma que eles estavam ridicularizando esses pintores, certo? Um outro período que eu deixei de falar, que é antes do impressionismo, é o realismo, né? Até pulei, mas ele vem antes. Ele ocorreu, né? Tanto o impressionismo como o realismo ocorreu no século XIX. O realismo foi o período que eles começaram a transformar a arte, mudar a forma de ver a arte. Se você pegar uma pintura, a pintura realista, eles começaram a retratar pessoas do dia a dia, porque antes do realismo você não podia pintar pessoas simples. Você ia fazer a pintura de um rei, de alguém da nobreza, um conde, um duque. E esses pintores começaram a mudar a forma de ver, né? Eles começaram a se politizar também. Esse período aconteceu na época da Revolução Industrial também, né? E eles começaram a ter uma consciência política. E daí começaram a pintar pessoas simples, né? Pintaram essa pintura que vocês estão vendo aí atrás é do Colbert. E são de camponesas, né? Ali trabalhando ali na roça. Então eles começaram a mudar a forma de ver a arte. Depois um outro pintor, esse é um pintor brasileiro, chama Almeida Júnior. Esse pintor em especial, ele viveu muito próximo da gente. Vocês já viram falar na cidade de Itu, né? Ele é da cidade de Itu. E ele, né, ele foi para Paris estudar lá no Salão de Belas Artes. E quando ele voltou, ele começou a pintar pessoas simples, né? Pessoas do dia a dia. E essa é uma das pinturas dele, que chama O Caipira Picando Fumo, que é o caipira, né? Nós somos caipira, quem nasceu no interior é caipira, quem nasce no litoral é caiçara, né? São línguas, uma língua indígena, né? São palavras indígenas, né? Caipira, quem nasceu no interior, no centro, no interior, e quem nasceu no litoral é caiçara, certo? Né? Então essa pintura ficou muito conhecida por essa pintura, o Caipira Picando Fumo. Agora, pessoal, que eu já falei desses períodos, nós vamos entrar no surrealismo, que faz parte dos movimentos artísticos do século XX. O texto que estarei passando para vocês fala sobre o surrealismo, movimento que iniciou no século XX. Ele está dentro daquele texto que eu passei para vocês sobre movimentos artísticos do século XX. Né? Para quem não sabe, o século XX se inicia a partir de 1900. Esse movimento, ele rompeu, não só ele como os outros movimentos do século XX, eles romperam aquele padrão acadêmico, né, que se existia na arte, né, quebrando todo aquele paradigma, aquele padrão que existia. E o texto que vocês vão estar recebendo vai estar falando um pouco disso. Começa falando de um artista chamado André Breton, né? Esse artista que foi o criador do manifesto do surrealismo, né? Que a base era quebrar o racionalismo e a materialidade. Assunto que eu vou estar aprofundando com vocês melhor na próxima atividade. Depois vai ter uma palavra que fala onírico. Onírico tem a ver com sonhos, né? Os pensamentos, nossos pensamentos durante o sonho. Ah, professor, mas de onde esses artistas tiraram isso? Toda essa arte do surrealismo, a base dela vem dos pensamentos de Freud. Freud, para quem não sabe, foi o pai da psicanálise, né? A psicanálise que estuda a mente do ser humano. Depois vai ter um breve histórico falando de um artista muito famoso, um artista espanhol chamado Salvador Dalí. Esse artista, as pinturas que ele produziu, foi toda baseada no movimento surrealista, certo? Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, que ele já está ficando longo. Vai ter 6 perguntas para vocês responderem
e depois vocês vão estar enviando essas perguntas para que eu possa estar corrigindo, certo? Eu estou terminando por aqui esse vídeo. Espero que todos estejam bem. Um abraço. Fiquem com Deus.